que o desprezado ele tem sempre esse sentimento de vitimização, de injustiça, ele se sente injustiçado, a pessoa que se sente desprezada. Mas qual é a reflexão que a gente quer trazer para vocês? Será que você não tem desprezado também? Como a gente falou aqui, de desprezar a Deus, de desprezar aquilo que te faz estar bem, que vai te aproximar, por exemplo, da fé, de algo que vai fazer bem para a sua vida espiritual? Será que você não tem desprezado, de repente, as repreensões que você tem recebido? Será que você não tem desprezado as orientações que têm chegado até você, a oportunidade de buscar a Deus? Muitos ficaram desesperados quando a igreja estava fechada, né? Porque desprezaram aquela oportunidade, muitos voltaram, mas de repente você ainda não voltou. A pandemia tá aí, né, se encerrando, vamos assim dizer, e a igreja já está aberta de novo e você ainda não aproveitou essa oportunidade. Então, o conselho que a gente quer deixar aqui, né, a dica que a gente quer deixar aqui para você? Você sempre vai se deparar com escolhas, né? A gente sempre vai se deparar com escolhas. Existem dois poderes que estão na mão do ser humano, o de escolher e o de decidir. E foi o que aconteceu com Abraão, quando o rei de Sodoma se apresentou a ele, e Melquisedeque também, rei de Salém, se apresentou a ele. Ele teve duas escolhas, mas o poder de decisão e de escolha estava na mão dele, não estava na mão dos reis ali, né? Melquisedeque representava a Deus, e o rei de Sodoma, que eu esqueci o nome dele, rei Bera, representava o mundo, vamos assim dizer, as coisas que te colocam realmente numa situação difícil. E ele teve ali a sensibilidade de ouvir a Deus e escolher a bênção para ele, vamos assim dizer. Então, o que você pode fazer em relação a isso? Em relação ao desprezo, de repente você se sente desprezado e tal, aquela coisa toda. Escolha Deus. Pare de desprezar a Deus. E como é que eu paro de desprezar a Deus? Quando eu coloco Ele em primeiro lugar, como Abraão fez naquela situação. Coloque Deus em primeiro lugar. Quando é que, por exemplo, a minha vida começou a mudar? Eu digo isso por mim. Foi uma situação que aconteceu comigo. Eu estava ali na igreja, como a Andressa ia e tal, esquentava o banco, prestava atenção na roupa do pastor, na roupa das obreiras, no teto, no forro, na porta, na maçaneta da porta, na água, na cor da água que estava no batistério. Prestava atenção em tudo, menos na palavra de Deus. Mas teve um dia que eu fui decidida a não sair do mesmo jeito que eu ia. Eu fui decidida a não desprezar aquela oportunidade. E aí o pastor falou do dízimo. Por incrível que pareça, ele falou do dízimo. Que para muitos é um tabu, né? Uma dificuldade muito grande. Mas o que o dízimo representa? Não é nada relacionado à sua vida financeira, não. Não estou falando do seu bolso. Eu estou falando da sua vida. O dízimo é o ato de você colocar Deus em primeiro lugar. E é o que faz você realmente começar a trilhar o caminho que você precisa trilhar. Você para de desprezar a Deus quando você coloca Ele em primeiro lugar e passa a fazer dele a sua prioridade, como a Andressa fez. Ela tirou o Rodriel do primeiro lugar e começou a colocar Deus em primeiro lugar. Então, da condição de desprezada e de desprezar a Deus, ela passou a estar na condição daquela pessoa que honra, né? E é honrada. Assim, só queria dar uma dica para você que quer realmente não desprezar a Deus, colocar Ele em primeiro lugar, começando quando você vai participar da reunião. Senta na frente. É uma dica que eu dou. Pelo menos eu sou uma pessoa que eu me distraio fácil. Então, quanto mais atrás eu sento, mais coisas tem para me distrair. Então, quanto mais na frente eu sento, mais eu consigo me concentrar, mais eu consigo ouvir a palavra de Deus e vai entrando e conseguindo ouvir a palavra de Deus, eu vou ter mais facilidade de praticar. Então, é uma dica que eu dou para você, senta na frente, viu?
que é pra você parar de ficar pensando em como você tem sido desprezado, como as outras pessoas têm te tratado. E é mais pra você pensar, refletir em como você tem tratado a Deus, como você tem considerado a Deus. Será que você é o tipo de povo que Malaquias descreve? Em que eu tenho desprezado o Senhor? Eu sou tão certinha, eu sou tão justa. Mas tenho certeza que se você fizer uma reflexão, você vai ver como tem sido seu comportamento em casa, no seu trabalho, com as suas palavras, como o que você tem feito se não tem realmente desprezado a Deus. E até a questão da confiança, né? Quando muitos problemas que a gente vê que acontecem, né, com as pessoas, é a falta de confiança em Deus. Ela diz ter o Espírito Santo, mas fica desesperada quando acontece um problema dentro de casa, a fé, né? Quando acontece um problema dentro de casa, acontece um problema na escola, na família, no trabalho, fica desesperada. Mas a confiança em Deus, ela despreza. Então, se você tem sido esse tipo de pessoa, tá na hora de mudar, tá? Vira essa chave, pare de olhar para o que os outros têm feito com você e pense no que você tem feito com Deus, principalmente, e também com as pessoas à sua volta, né? Às vezes você despreza seu pai, sua mãe. Ah, mas meu pai é um bêbado, meu pai só xinga, meu pai só faz isso, minha mãe é isso, aquilo. Mas você não pode desprezar as pessoas pelo que elas são, você tem que dar o seu melhor. Então é isso, tá? Pelo que eu já passei, né? Principalmente quando eu tinha essas amigas aí. Tem muito jovem que às vezes se sente desprezado pelo mundo, se sente desprezado pela sociedade, se sente desprezado porque não tem aquele corpo, não tem aqueles likes, ou se sente desprezado porque não consegue se encaixar naquela modinha, ou se sente desprezado às vezes porque não tem esse estilo, enfim. São N motivos às vezes que você que tá aí assistindo se sente desprezado. Mas uma coisa que eu posso te dizer é que Deus quer você. Ele quer exatamente aquele que se sente desprezado. Ele quer pegar essa pessoa aí. Se você se sente assim, é exatamente assim que você precisa ir até ele e falar: meu Deus, olha, eu me sinto assim, eu me sinto desprezada. Mas você vai sair dali, se você for sincera, se você tirar esse apego que você tem de repente a quem te despreza às vezes, ao que tá te desprezando, e você colocar Deus em primeiro lugar, você vai ver que a verdadeira honra, assim, que a gente pode receber, e a melhor, é dele, ser honrado por ele. Então, não se sinta assim: eu sou a vítima da história, ninguém me ama, ninguém cuida de mim, eu tô me sentindo desprezada. Não se sinta assim, porque tem um Deus que ele te vê, ele te olha, e se ninguém às vezes tem te dado atenção, ele quer te dar. Não despreze essa atenção que ele quer te dar, esse amor, tudo isso que ele quer te dar.